Olá, meu querido irmão e meu amigo. Mais uma vez estamos aqui de volta para tratarmos de um assunto muito, mas muito importante, supremamente importante. Na mensagem anterior, o irmão e amigo deve estar lembrados que nós falamos sobre a maneira como o Senhor Jesus ou como Deus voltará a este mundo na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Ele prometeu voltar em Cristo Jesus e este mundo será dissolvido e queimado pelo fogo. Nós vimos isso na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículos 7, 10 e 12. Foi muito claro o que nós lemos aqui na mensagem anterior. Nesta mensagem de hoje, eu quero trazer mais um episódio muito importante, comparativo, relacionado ao tempo do dilúvio, o que Jesus falou sobre os nossos dias, utilizando a figura do dilúvio, para que nós pudéssemos compreender mesmo a palavra dele. Deus tem um interesse muito, mas muito grande, que nós compreendamos a sua palavra, que nós compreendamos o seu plano. Por isso, eu quero repetir mais uma vez, Amós capítulo 3, versículo 7. Deus não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos, ou o segredo do seu coração, aquilo que ele vai fazer através dos seus servos, os profetas. Estamos aqui como porta-voz de Deus, como embaixadores da parte de Deus, como se Deus estivesse falando por nós através da sua palavra. Agradeça a Deus por ter a oportunidade de poder ouvir uma palavra séria, não porque é a minha palavra, eu não tenho palavra séria, a palavra é de Deus. Agradeça a Deus por estar diante da palavra de um Deus sério, de um Deus justo, de um Deus verdadeiro, Deus que não pode mentir, o Deus que tem todo o interesse, que compreendamos a palavra dele, a fim de que escapemos daquele momento horrendo, quando Deus, na pessoa de Jesus, se levantar para julgar as obras más dos homens. Que a nossa vida seja como a vida de Noé, que temamos como Noé temeu. No capítulo 6 de Gênesis, Deus foi muito claro: faze para ti uma arca, porque eu tenho visto que é justo nessa geração. Por quê? Porque Noé compreendeu a palavra, Noé entendeu a palavra, e por entender a palavra, ele se justificou não por conta própria, mas por causa da santificação, da santidade de Deus, então ele se tornou santo. Por isso ele foi salvo do dilúvio. Ora, nos dias atuais também não é diferente. Deus quer que compreendamos a sua palavra e por isso ele está insistentemente falando conosco, e eu estou sendo aqui muito insistente com você, especialmente que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, para que você seja livre e salvo daquele dia terrível e horrendo quando Jesus voltar a este mundo. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus para compreendermos a sua palavra? Senhor, nosso Deus e Pai, estou diante da tua palavra juntamente com os meus irmãos e amigos neste momento. Há pessoas que eu nem conheço, nem sei onde estão, como estão, mas o Senhor as conhece pessoalmente, sabe, conhece o seu assentar, o seu levantar, o seu andar, conhece os seus pensamentos, sem que haja palavra na sua boca. O Senhor já sabe de tudo aquilo que vai ser pronunciado, o Senhor conhece o seu coração. Pai querido, eu quero que através da tua palavra o Senhor esteja alcançando essas pessoas neste momento, trazendo o conhecimento da tua palavra para que haja um profundo arrependimento para a salvação em Cristo Jesus. No nome dele eu oro agradecido. Amém. Querido, eu quero hoje ler um texto interessantíssimo que Jesus, movendo o seu servo Mateus, escrevendo o segundo evangelho no seu próprio nome, que traz o seu próprio nome, Mateus, o evangelho segundo Mateus, Deus inspirou este homem a escrever um texto incrível, fazendo comparação dos dias de Noé para os nossos dias,
Que diferença existe? Já vimos na mensagem anterior alguma diferença com relação à maneira que ele vai destruir o mundo, com fogo e não com água. Mas qual a diferença que vai haver quando se trata de pessoas? Quando se trata de homens, de mulheres, de crianças, de jovens? Qual a diferença que há daquela nação antediluviana para a nação atual na qual nós estamos inseridos e da qual nós fazemos parte? Você e eu fazemos parte. A diferença que existe. Será que Jesus deixou algo na sua palavra tão claro para se compreender? Sim, é claro. A palavra de Deus, ela é escrita exatamente para o nosso conhecimento. E tudo quanto Dante foi escrito para o nosso ensino, para que, pela paciência das Escrituras, nós tenhamos esperança. Portanto, eu quero ler para você Mateus capítulo 24. Preste bastante atenção na leitura, é muito claro o que Jesus falou aqui, fazendo alusão aos dias passados, os dias de Noé e os nossos dias atuais. O povo daquela época e o povo desta época, portanto, está falando contigo, está falando comigo, está falando conosco. Ele diz o seguinte: mas daquele dia e hora, porém, ninguém sabe. Está falando da vinda de Jesus ao mundo. Ninguém sabe, nem os anjos dos céus ou do céu, mas unicamente meu Pai. É um segredo que Deus segredou. Essa é uma coisa que ele não revelou para nós. É claro que quanto à vinda dele, ele se abriu. Ele deixou muito claro o modo, a maneira. Porém, o dia, não. Ele disse, ninguém sabe. Somente o Pai dos céus sabe o dia da volta dele. Por isso a Bíblia pede muitas vezes para nós ficarmos vigilantes, preparados, atentos, porque um dia ele voltará na pessoa do seu Filho Jesus. Porém, ele nos deixa aqui uma pista muito grande, fazendo um comparativo com o tempo de Noé. Olha o versículo 37. E como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Eu vou repetir mais uma vez. Às vezes a repetição nos ajuda a guardar as coisas. A repetição das palavras nos ajuda a decorar. E quando nós decoramos, geralmente faz um efeito. O escritor de aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Quer dizer, ela é vida e ela faz um efeito na nossa vida. Portanto, eu quero repetir mais uma vez a fim de que haja um efeito na nossa vida. Primeiro, ele diz que o dia, ninguém sabe, está segredado para Deus, unicamente para Deus. Mas no versículo 37, ele diz que será como nos dias do dilúvio, será como nos dias de Noé. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que Jesus queria dizer com isto? Se não fosse o verso 38, obviamente você e eu não compreenderíamos o que ele queria dizer aqui, por mais que nós falássemos ou tivéssemos falado nas mensagens anteriores sobre aquele acontecimento horrendo. Mas graças a Deus, por causa do versículo 38, ele vai dizer para nós o seguinte: porquanto, assim, igualmente, da mesma maneira, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, que os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Vou repetir para o amigo e para o irmão mais uma vez. Este é um assunto muito sério, porque está falando dos nossos dias e não são dias para, quem sabe, séculos, como está há séculos passados o dia de Noé. Não está marcado para os nossos dias e um dia que nós não sabemos quando. A hora não sabemos quando. Então ele diz que assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, que os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Ele disse, estão lembrados do acontecimento passado, os homens foram avisados,
Durante 120 anos, a pregação da minha palavra passou por toda a face da terra, mas eles simplesmente, despreocupados, como que desavisados, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E o verso 39, ele diz, e não o perceberam, quer dizer, eles não atinaram para aquele momento horrendo, até que veio o dilúvio e os levou a todos. E ele termina o verso 39, contundentemente afirmando, assim será também a vinda do Filho do Homem. Querido, Deus poderia ser mais claro, mais sucinto, mais direto para nós do que isto? Não, é impossível. É impossível. É por isso que João, o evangelista, escreveu na sua epístola, quer dizer, no seu livro, no seu evangelho, as palavras do próprio Deus e do próprio Jesus. Ele disse, olha, Jesus não julgará o mundo. Deus não julgará o mundo. Há um que vos julgará. A palavra que foi pregada, essa palavra que está sendo pregada, que foi pregada no tempo de Noé, essa palavra que tem sido pregada ao longo da história da raça humana, é esta palavra que vai nos julgar. O homem será culpado por negligência. O homem será culpado por incredulidade. O homem será culpado por deixar de ouvir, quer dizer, de entender e de atender aquilo que Deus está falando conosco através da sua santa e bendita palavra. É isso que vai nos julgar, é isso que vai pesar muito contra nós no dia do julgamento, contra a nação incrédula, e é isso que, na verdade, deixará Deus totalmente livre de qualquer condenação ou culpa por parte daqueles que se perderem. Porque ele foi muito contundente, muito insistente, muito sucinto em falar conosco através da sua santa e bendita palavra. Portanto, temos aqui mais um episódio muito, mas muito interessante na pessoa do Senhor Jesus sobre os últimos dias da nossa vida. Quanto o dia e a hora, ninguém sabe. Jesus foi muito claro em dizer isso. Portanto, ele diz, eu quero ler o versículo 40, que é muito interessante, ele vai dizer o seguinte, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas mulheres moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. E ele continua nos advertindo na sua compaixão, na sua longanimidade, na sua paciência, no seu grande amor que ele tem para conosco. Ele continua no versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai, esteja atento. Querido, como é que se fica atento para a volta do Senhor Jesus? Só existe uma única maneira. Se você olhar para os tempos de Noé, Noé estava afinado com a palavra do Senhor. Ele estava ouvindo Deus falar todos os dias. Deus chega e diz, Noé, faze uma arca. Primeiro ele disse, o fim de toda a carne é chegada perante mim. Essa era a palavra que Deus usava para Noé. Segundo lugar, ele diz, olha, faz uma arca para ti e para a tua família, para a salvação da tua família. Depois ele diz, olha, faltam 7 dias e eu vou abrir as comportas dos céus e derramar água sobre a terra. Depois ele diz, entra tu e a tua família na arca. E, finalmente, ele diz, sai da arca tu e a tua família. Noé estava afinado com a palavra de Deus. Quer dizer, ele estava orientado pela palavra de Deus. Quem tem te orientado durante toda a tua vida? Por quem você tem sido dirigido? De quem você tem aprendido? Isso aqui faz uma diferença muito grande. Portanto, estar preparado para o dia da volta do Senhor Jesus não significa estar numa igreja,
ser batizado, ser dizimista, fazer parte do coral da igreja, ou, quem sabe, fazer parte da diretoria da igreja, ou até ser ordenado ao ministério pastoral. Não, isso não prepara ninguém para encontrar-se com Jesus. O que nos prepara a encontrar-nos com Jesus é estarmos afinados à palavra dele, ouvindo, quer dizer, entendendo e atendendo aquilo que ele está nos dizendo e ordenando através da sua palavra. Portanto, são aqueles que fazem a vontade de Deus que entrarão nos céus. Não são todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, que entrarão nos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu, disse Jesus no capítulo 7 de Mateus, versículo 21. Portanto, querido, deixa Jesus fazer um efeito na tua vida agora, aquele efeito revolucionário, aquele efeito de arrependimento, mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de propósito. Volte-se para Deus. Ele está te chamando. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. Esta é a minha oração. Que você tenha um dia na presença do Senhor, afinado com a sua palavra, dirigido por Ele e, sobretudo, guardar o seu coração do engano do mal. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir. Muito obrigado pela sua atenção em me ouvir mais uma vez. Você está ouvindo a palavra do Senhor.